homens piedosos vinculados à lei em Israel buscavam fazer. Ele diz, por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Está ligada a ele pela lei de Moisés. Se ela largasse o marido, e é uma coisa muito machista, chauvinista, é uma coisa que não subsiste em Jesus, porque Paulo diz aos Colossenses, em Cristo, afirmando que nele não há nem homem nem mulher, nem escravo nem liberto, e nem diferenças étnicas, nem raciais, nem lugar para preconceito ou superioridades humanas de qualquer que seja a natureza. Em Cristo, não! Pelo amor de Deus, em Cristo não, Paulo diz. Não há acepção de pessoas. Mas no judaísmo, na lei de Moisés, era assim. Pois pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele vive, a mulher. O homem repudiava a mulher, casava com outra. Tinha gente que casava num dia, repudiava no outro e casava no terceiro dia outra vez. Praticavam hipocritamente a monogamia sucessiva. A mulher não, se casou com um cara que a repudiou, que a deixou, que a rejeitou, que a abandonou, ficava, coitada, presa aquilo ali. E aí virava mendiga, virava prostituta, para poder trazer comida para casa, para se alimentar, alimentar os filhos, que frequentemente eram abandonados. A lei de Moisés não fazia provisão de pensão alimentícia, não fazia provisão de cuidados para com a esposa abandonada, rejeitada pelo marido, caprichoso, perverso, totalmente narcisista e autocentrado. A lei de Moisés não tinha essas previsões, a nossa legislação é infinitamente melhor e mais humana. E o nosso Estado tem muito mais provimento para o desamparo feminino, e eu espero que cresça infinitamente mais do que a lei de Moisés fazia provisão. Ela dava liberdade ao homem e promovia escravidão para a mulher. Mas se o marido morrer, então, e só depois de então, a mulher estará livre da lei do casamento. Do contrário, ela estaria escravizada para sempre. O que é completamente perverso e injusto. É o que Paulo está dizendo aqui, você não consegue entender português. Aí ele prossegue e diz, por isso, se ela, falando da mulher, se casar com outro homem, enquanto o marido ainda estiver vivo, pela lei, pela religião judaica, por todo esse critério e esses protocolos reverenciados pelos machos, pelo patriarcalismo, pelo sacerdotalismo e por todos os rabinos, que eram todos homens, e a lei era para privilegiar homens, ela, se casar com outro, se o marido ainda estiver vivo, será considerada adulta. Considerada. Não diz que ela é adúltera. Diz que ela será considerada. Tem a ver com a interpretação desses seres estreitos, que deixaram a perversidade se transformar em pseudo-categoria de piedade nas suas consciências. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, da lei de Moisés. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será considerada adúltera. Aí o texto de Romanos 7 prossegue nos dizendo o que é absolutamente fundamental. Olha o verso 4. Assim, ou desse modo, ou por causa disso, é uma conexão de lógica metafórica. Assim, vocês também morreram para a lei. Olha, assim também vocês morreram para a lei. Morreram para a lei. Como gente que estava casada com a lei, gente judaica, gente judaizada, gente amarrada no nó górdio, gente que não sabia para que lado ia, gente angustiada com medo de pecar contra a lei passada, antiga, de Moisés, e seguir a liberdade do Evangelho da graça de Deus. Gente em todos os níveis, com esse medo. Paulo diz, olha, desse modo, a lei morreu em Cristo. Assim, vocês também morreram para a lei.
por meio de Cristo, da cruz, morreram para a lei na cruz. Paulo repete isso exaustivamente. Vocês não estão mais devendo nada à lei. O marido, que era a lei de Moisés, morreu em Cristo. Morreu em Cristo. Morreu na cruz. E vocês estão livres para casar um novo casamento, sem medo, sem culpa, sem angústia, sem juízo, sem acusação. Sim, por meio do corpo de Cristo, por meio da cruz de Cristo, por meio do que foi feito, consumado, acabado, por meio do que Jesus cumpriu, realizou na cruz. Vocês estão livres. Assim como uma mulher está livre com a morte do marido para casar de novo, vocês estão livres com a morte da lei de Moisés na cruz de Cristo, no tetelestai, no está consumado, no que tudo se cumpriu, na escatologia realizada. Vocês agora estão livres. Vocês agora estão livres para pertencerem a outro, para casarem com outro, para casarem com Cristo, para casarem com Jesus, para casarem com o Evangelho da graça de Deus, para casarem com aquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, a fim de que venhamos a dar fruto. Porque enquanto você não tem esse entendimento, você não dá fruto para Deus. Porque aqueles que querem agradar a Deus segundo a lei, estão vivendo segundo a carne, segundo a presunção da arrogância, da autojustificação, da autossantificação, da autoexplicação. E por nós mesmos e pela minha carne, e pelas minhas volições, a partir da minha natureza relativa, caída, ambígua, ambivalente e tudo mais que você deveria saber acerca de você mesmo e que eu não tenho nenhuma dúvida acerca de mim, pela lei ninguém melhora. Pela lei eu só ganho consciência cotidiana de que eu não chego lá. É só na graça de Cristo, é só nesse novo casamento, com esse marido que não me espanca, com esse marido que não me mata, com esse marido que não me apedreja, com esse marido que não me julga, com esse marido que não quer ser meu dono, meu senhor, que não quer fazer de mim um escravo, uma escrava. Esse novo marido que trata com amor, que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados de carregar esse fardo inaguentável. Venham a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, os meus mandamentos, porque como João, o apóstolo, disse na sua primeira epístola, capítulo 5, os mandamentos de Jesus não são penosos. É um só, é amai-vos. No dia que amar for difícil para você, tem alguma coisa radicalmente e horrorosamente errada na tua vida. Porque o único mandamento de Cristo é ame e vive em paz. Trate todos com amor, respeito, reverência, dignidade, justiça e verdade, bondade. E contra essas coisas não existe lei, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E aí vocês vão ter paz e vocês vão dar fruto. Só assim. Porque na lei de Moisés você só dá o fruto da angústia, da amargura. Na melhor perspectiva, a fruta do reconhecimento com remorso todo dia. Da sua inatingibilidade, desse sarrafo que é elevado demais. É só em Cristo quando eu sei que Ele alcançou o sarrafo dos sarrafos. Ele é o cumprimento de tudo, está realizado. E eu estava nele, eu morri com ele, eu ressuscitei com ele, eu ascendi com ele, eu estou assentado, como num lhame, num enlace quântico. Estou aqui, mas estou assentado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, acima de todo o principado, potestade e poder. Você devia dizer aleluia. Porque esse é o Evangelho da graça, essa é a alegria de ser de Cristo. E aí a gente consegue dar muito fruto, como Jesus disse quando afirmou em João, no capítulo 15, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Sim, é somente nesse novo casamento, nesse novo testamento, nessa nova aliança,
nessa nova conjugalidade, nesse novo vínculo, que não tem saudade do viúvo, que não tem saudade do defunto, que não cultua o caixão e nem fica beijando as cinzas dessa cremação. É somente quando a gente sabe que o que passou, passou, o que morreu, morreu, e em Cristo, eis que tudo se fez novo. Não podia ser mais claro. Nele tudo se fez novo, tudo! A nova criatura, a nova vida, a nova consciência, o novo caminho, tudo se fez novo, o novo entendimento, o novo testamento, a nova aliança, no seu sangue, é tudo novo, é outra coisa. Porque Jesus diz, não ponham remendo de pano novo em vestes velhas, que é o que você fica tentando fazer ao tentar salvar a lei de Moisés, é tentar botar o pano novo do Evangelho na veste velha de Moisés, rasga tudo, você perde tudo, não fica nem com um nem com o outro. Assim como Jesus disse para não botar vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo não carrega a mesma textura de temperamento do couro do odre velho. E quando você põe o vinho novo num outro processo de fermentação, ele arrebenta o odre velho, aí perde-se o vinho e perde-se o odre. Jesus disse, deixa o odre velho ficar com o que é velho. Vocês coloquem vinho novo em odres novos. Será que não dá para você entender isso também? Pelo amor de Deus. Assim, é a única maneira que vocês têm de dar fruto para Deus. Pois quando nós éramos controlados pela carne, pela pulsão carnal de autojustificação, de justiça própria, de autossalvação, autossantificação, auto tudo, Jesus diz auto lá. Porque ninguém pode agradar a Deus andando na carne, mesmo que seja na tentativa carnal de se autossalvar pela obediência à lei de Moisés. Pois quando éramos controlados pela carne, e não só porque a lei de Moisés, estando como obsessão de salvação, santificação, justificação e outras coisas na nossa mente, ela avulta a nossa culpabilidade. E o avultamento da nossa culpabilidade vai produzindo o levantamento, a ressurreição das nossas culpas, dos nossos zumbis, dos nossos fantasmas, das nossas sombras na caverna de Platão da nossa alma. Sim, as paixões pecaminosas despertadas, veja bem, acordadas, a lei acorda as nossas paixões pecaminosas e elas atuam. Paulo diz aqui na esperança de que na vida desses caras isso já seja coisa passada. Ele diz, atuavam em nosso corpo. Ele está falando mais de si do que dos outros. Quanto mais lei eu tinha, mais pulsão, mais culpa, mais angústia, mais desespero interior, mais contradição dentro de mim. Quanto mais eu tentava me auto-explicar, me auto-justificar para Deus, só cresciam minhas neuroses culposas dentro de mim. Elas atuavam em mim, na minha mente, no meu corpo, em toda a minha estrutura neuropsíquico-orgânica e em todas as implicações disso nas minhas formas de pensamento, sentimento, emoção, atitude e comportamento, ou seja, na intenção de melhorar por conta própria, eu só me tornava cada vez mais despertado para a angústia da minha própria natureza de ser em contradição. De forma que dávamos o fruto da morte. Só o fruto da morte, o fruto da culpa, o fruto do medo. Pelo amor de Deus, gente, será que vocês não estão me entendendo? Aí ele diz, mas agora, que é o até que tudo se cumpra, é o mais agora de Paulo aqui, é o até que tudo se cumpra de Mateus 5,18. Mas agora, depois que tudo foi cumprido, morrendo para aquilo que antes nos prendia, que era a lei de Moisés, morrendo para ela, fazendo a lei de Moisés se tornar defunta, como defunta ela está, porque ela foi sepultada com Cristo, deixando ela ficar no lugar dela, defunta. Agora,
morrendo para aquilo que antes nos prendia, nos vinculava, nos amarrava, nos condicionava, e só condicionava os mais fracos, como no caso do casamento, as mulheres. Nós agora, nós agora, fomos libertados da lei. Pelo amor de Jesus, Senhor Espírito Santo, explica. Explica para todo esse povo. Fomos libertados da lei, não é da lei civil, não é da lei constitucional, que para a gente viver em sociedade é necessária, é da lei de Moisés como mediação de salvação. É nesse quesito e nessa categoria, nessa proposta totalmente equivocada e irrealizável, nesse nó górdio, nesse nó não desatável. Agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, que era a lei de Moisés, fomos libertos dessa lei, para servirmos, vivermos, existirmos conforme o novo modo do Espírito de Deus, dando o fruto do Espírito, que é amor. Esse é um novo modo de vida, é amor, é alegria no Espírito, exultação na esperança, na transcendência, na consciência de que a minha existência não vai do berço à sepultura, ela transcende a tudo. Agora é assim, é conforme o novo modo, no Espírito Santo, amor, alegria, paz, que excede a toda culpa e todo entendimento, paz, bondade, longanimidade, mansidão, fidelidade, autocontrole, coisas contra as quais Moisés não existe. Quem vive assim, quem abraça essa nova natureza, quem, como eu disse ontem, fica possuído por essa nova gravidez, fica grávido de Cristo, crescendo e se formando em mim, em você e em quem quer que queira, esse dá esse fruto naturalmente. E não segundo a velha forma da lei escrita que já passou. Paulo vai usar depois a palavra esclerosou, vai usar a palavra caducou, vai dizer não servimos a Deus de acordo com a caducidade da letra da lei, com esse Alzheimer da lei. Não! Isso tudo passou em Cristo, está passado, está consumado, e Moisés está feliz, incluído na cruz de Cristo, onde ele nunca quis estar longe nem fora, nunca teve a presunção de que ele era o teto de nada. Foi por isso que ele disse, vem um outro, eu sou relativo, vem um outro depois de mim, é a ele que deveis seguir. E não mais segundo a forma da lei. Do contrário, a gente entra e fica amarrado no nó górdio. Aqui, se eu fosse seguir em Romanos 7, viriam as objeções dos estreitos, dos curtos de entendimento, dos que nunca creram no que Jesus realizou na cruz de fato, como sendo uma realidade de assambarcamento, de abraçamento, de incluimento absoluto de tudo e de todos. Quem não tem essa consciência do que está resumido, fechado, consumado e resolvido em Cristo Jesus definitivamente, faz a seguinte pergunta: a lei é pecado então, Caio? Paulo diz de maneira nenhuma, mas não é aqui o caso. Eu teria todo o prazer, porque Romanos para mim é um livro absolutamente aberto. Não tem nada aqui que seja misterioso, é tudo tão explicado, porque eu leio Romanos tendo Jesus como chave hermenêutica, tendo a cruz de Cristo como chave que abre essa porta. E ninguém fecha. E ele fecha e ninguém abre. É só com Jesus que isso acontece. É só nele que isso se realiza. Então, para você que tem estado aqui comigo esses dias, eu deixo mais esse acréscimo de conclusão dessa escatologia realizada na cruz. Passou porque Jesus cumpriu.
Ele não veio revogar, ele veio cumprir. E cumprido está, e feito está, e consumado está. Assim é que eu não estou aqui para ficar casado com um defunto. Eu não estou aqui para uma relação necrófila, para a prática de necrofilia espiritual com a lei de Moisés, que morreu em Cristo. E Paulo está dizendo isso para os que eram da lei, dizendo, olha, mesmo vocês vão ter que fazer uma decisão de passar a pegar a espada e cortar, com a valentia em fé, cortar o nó górdio que em Cristo está decepado. Porque quando ele disse está consumado, a espada não de Alexandre o Grande, a espada eterna da graça de Deus, decepou o nó, rasgou o véu do santuário de alto a baixo. Passou o sol, passou o céu, passou a terra. O sol escureceu e o céu, a terra tremeu, se abalou. E um avant-première dos últimos dias se realizou. Os corpos dos santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram. E tendo entrado na cidade santa, apareceram a muitos. Porque a lei não foi revogada, ela foi absolutamente cumprida pelo único ser humano, de Adão para cá, que a cumpriu. João Batista, que foi o maior dentre todos, segundo Jesus, ficou longe disso. Por isso é que Jesus diz, e eu repito, que o menor no reino de Deus, o menor segundo o evangelho da graça de Deus, o menor na justificação pela fé, nessa consciência que eu estou tentando passar para você aqui, é maior do que João Batista, é maior do que Moisés, é maior do que Elias, é maior do que tudo que ficou para trás. E você quer voltar, quer fazer moonwalking, você quer o atraso daquilo que a ressurreição fez se tornar algo para ser esquecido. É no máximo algo que eu estudo historicamente, estudo por causa da minha alegria de lucidez, de compreensão, de entendimento, de saber dar a razão, como Pedro mandou que a gente soubesse dar, lá na primeira epístola dele, no capítulo 3, aprendamos a dar a razão da esperança que há em nós, contra todas as objeções. É por isso que eu conheço, graças a Deus, muito, muito bem a velha aliança, cada dia melhor. E quanto mais eu entendo a nova aliança, mais ela lança a luz para a minha compreensão da velha, que passou e que morreu em Cristo, para que eu viva em novidade de vida, que eu me case sem culpa com o Evangelho, sem medo com o Evangelho, e viva a nova vida segundo a graça e a justiça de Deus no Evangelho de Jesus. Essa é a palavra de Cristo, essa é a palavra de Jesus, essa é a palavra fidedigna dos apóstolos. Isso faz parte do fundamento inequívoco do que se deve saber e ensinar sobre Jesus. Guarde isso eternamente no seu coração.